Existe uma habilidade narcisista que é extremamente perigosa. Não é aquele narcisista que é explosivo, que grita e que faz, ou aquele que é agressivo. É um narcisista que desenvolve um perfil perfeito. Sabe aquele ser sociável, agradável, piedoso, amoroso e constrói para que todos em volta dele observem ele como um ponto de referência. Esse narcisista, ele tem um cuidado muito grande com a sua imagem. Então, normalmente ele fala baixo, ele é ponderado nas palavras, ele tem até uma maneira de se expressar que passa muita paz. Mas dentro de casa, a verdade se revela. Ele não é nada disso. E ele te desorganiza mentalmente com muito prazer. E ele vai fazendo isso e você vai tentar falar com uma outra pessoa, ainda que seja um parente, um grande amigo, um líder religioso, e a pessoa simplesmente não acredita em você. Ela vai olhar e vai dizer: não, mas Ciclano é tão bondoso, ou Fulana é tão bondosa. Nossa, mas isso é um exagero da sua parte. Não, jamais ele poderia ou ela poderia fazer tal coisa. Você deve estar enganada. E aí acontece algo terrível. O seu cérebro entra em colapso, porque são essas as palavras que ele usa com você em casa, quando você vai reclamar das agressões dele. E agora, o seu meio social também está usando essas mesmas palavras. Então você vai pensar: eu sou o problema. E é muito comum quando você vai tentar falar com alguém, as palavras fugirem, você não conseguir concluir o seu raciocínio ou esquecer de cenas. Você simplesmente fica numa confusão que você está tentando contar para a pessoa algo que aconteceu, mas não consegue juntar, montar o quebra-cabeça, porque sua mente não está te ajudando. As palavras estão fugindo, você está esquecendo disso, esquecendo de um detalhe que só reforça o que a pessoa está dizendo, que é a sua confusão mental. Já passou por isso? Se passou, fica comigo aqui, vem cá, vamos conversar. Este vídeo é para você. Oi, meu nome é Ana Maria, eu uso a psicanálise, a neurociência, até a naturopatia, para que junto a gente venha entender os transtornos de personalidades. E é exatamente isso. Você está vivendo abusos constantes, a manipulação, e de repente você toma coragem, você sente uma necessidade de falar com alguém, você procura uma pessoa, um amigo, uma mãe, um pai, uma irmã e vai tentar falar. E a pessoa simplesmente ela vai relativizar. Dizer: não, nossa, não tem nem como você falar da pessoa, a pessoa é ótima, você deve estar muito enganado. Família normalmente joga a culpa em você sem dó. Uma amiga tem um certo cuidado, mas acaba te culpando também. E o pior é você ver essa defesa armada a favor do narcisista, né? O narcisista vira o santo do pau oco e você vira a Malvina, ou Malvino, sei, não sei com quem eu estou falando. Mas simplesmente as pessoas não acreditam naquilo que você está vivendo. E como eu te falei, o seu cérebro, ele colapsa, ele não consegue, porque nós somos seres sociáveis. Nós somos feitos para viver em sociedade. E a partir do momento que você ficou fora desse bando, o seu cérebro entende que é morte. Porque não é assim no reino animal. Se o animal foi desprezado, foi jogado para o canto, ele vai ser morto, vai vir o predador e ele não vai ter como defender, porque a gente se defende por manada. E quando acontece isso, o seu cérebro interpreta como morte. E o que ele vai fazer? Ele vai te proteger tentando sobreviver. Por isso que as palavras fogem, por isso que vem o tremor, porque o seu cérebro só quer guardar energia, porque ele entende que gastar energia explicando não vai adiantar, você já está fora da manada. E isso ativa as áreas do medo.
E o medo dá aquela insegurança de fazer coisas novas, conhecer pessoas novas, ir a lugares novos. Você vai, era uma luz, uma fogueira muito incandescente que vai se apagando aos poucos. É isso que o narcisista faz na vida, na sua mente. E você tende a se isolar, né? Porque você está tão desacreditado que você já não consegue mais socializar. E o narcisista, dentro de casa, ele vai pesar isso, ele vai colocar que você é louco, que você é desequilibrado, ele vai pegar outros pontos, como você é feio, você é gorda, você é barbudo, e coisas assim, só para conseguir diminuir você ainda mais. E você se apaga. E coisas simples, como fazer uma entrevista de emprego, você não consegue. Coisas como falar, se apresentar, conhecer pessoas novas, para você se torna uma tortura. E quanto mais tempo você fica ali sofrendo esse tipo de abuso, mais essas coisas vão se agravando. Esse narcisista, especificamente, ele não é aquele que grita. Ele normalmente é uma pessoa até muito calma para falar com você, mas ele é muito mais destrutivo do que qualquer outro. Vamos entender um pouquinho. O córtex pré-frontal, responsável por organizar a fala, as palavras, ele fica inativo nesta hora. Por isso que você esquece as palavras, não consegue falar, não consegue contar uma história, o que realmente está acontecendo com você. A amígdala, ela dispara o alarme de perigo, porque ela é responsável justamente para isso, é para te avisar que tem perigo, para você se proteger, para você correr. Ela não vai diferenciar que você está diante de um leão ou apenas um predador, ou apenas um narcisista. Para ela, você está em perigo. E você vai vivendo isso. Durante anos e anos, você vai passando por esse abuso narcísico, essa confusão mental. É onde eu falo que as suas energias vão sendo drenadas. Você para de raciocinar, porque você não vai conseguir sequer formar uma palavra. E você começa a acreditar nessa mentira que o narcisista te conta. E você realmente começa a se ver pela ótica do narcisista, que também esparramou essa ótica pelo seu meio ali social. Então você realmente se sente culpado ou ocupada, fora do bando e uma pessoa sem solução. Perigo comum. Quando você se vê nessa situação, você não tem reação. E é exatamente este ponto que o narcisista quer te deixar. Você passa a depender dele. A fala dele passa a ser uma ordem. O seu cérebro entende assim, é uma ordem, eu preciso fazer. E você sente que não consegue viver fora desse relacionamento abusivo. Você sente que precisa do narcisista, que precisa que ele tome decisões, que ele faça, que ele decida. Tem vítimas que não conseguem sequer escolher uma roupa sem ter a aprovação do narcisista. É uma escravidão mental muito grande. Se você tem vivido algo assim, se você já viveu algo assim, o certo agora é você centrar em você, entender quem é você e o que essa situação está te levando. Não duvide da sua sanidade mental. Não importa o que as pessoas de fora estão falando ou que o narcisista está te acusando e colocando para você. Você sabe o que está acontecendo e como está acontecendo. A coisa mais importante é você dar uma voz de comando ao seu cérebro. Eu não estou louco ou louca, eu estou vivendo isso realmente e se preparar para sair, se você ainda estiver, e se você estiver fora, simplesmente fechar essa porta de vez. Porque a gente sabe, os narcisistas sempre voltam. Mas você tem que estar com essa porta bem fechada e se proteger mentalmente e dali reconstruir a sua vida. Pessoas vão falar que você fez uma loucura? Tudo bem. O importante é que você sabe o que você está fazendo para você. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo.